Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, TV Câmara, Rede Câmara. Hoje, senhor presidente, a gente vem falar aqui. Primeiro, eu gostaria de parabenizar aqui a atuação do vereador, do relator do projeto de orçamento, o vereador Dr. Sidney Cruz. Parabenizá-lo pelo gesto democrático, que nos ouve. A gente sabe das limitações que ele tem de implementar as nossas reivindicações, a reivindicação da população, por conta de ser da base do governo, ser do governo que engessa o orçamento, mas ele aqui dentro da Câmara Municipal, como um vereador, tem feito esse trabalho, tem ouvido bem os vereadores, não consegue implementar as nossas mudanças, mas tem sido um parceiro aí nessa escuta das necessidades que a gente tem para o orçamento da cidade de São Paulo. Como o próprio relator disse, nós somos o terceiro maior orçamento da cidade, do país, quase 124 bilhões de reais, mas é uma cidade cheia de problemas, né? Cheia de contradições. Então, paradoxalmente, a gente vive uma cidade de muitas desigualdades. É só andar aqui no centro da cidade, a gente vai ver milhares de pessoas em situação de rua. Se a gente andar na periferia, vai ver as pessoas sem teto, sem saneamento básico, sem remédio básico nos postos de saúde, sem a educação pública de qualidade, a EJA, a educação de jovens e adultos, que isso é um projeto do prefeito Ricardo Nunes de fechamento, de negar a esses adultos e idosos o direito ao acesso à educação, que é um direito constitucional. Então, a gente tem muitos problemas. É um orçamento de 124 bilhões de reais, lembrando que ano passado, quando nós discutimos o orçamento para o ano de 2024, nós discutimos aqui e aprovamos 111 bilhões de reais. E hoje, ele já ajustado, já revisado, nós chegamos à casa dos 128 bilhões de reais, um aumento de quase 15%. Então, o que acontece, que eu quero dizer é o seguinte: hoje, esse orçamento aqui, ele está sendo conservador, muito conservador. A gente está aprovando um orçamento aqui na cidade de São Paulo, o terceiro maior orçamento do país, 124 bilhões de reais, mas certamente, vereador Coronel Salles, ele chegará ao final de 2025 na casa dos 135, quase 140 bilhões de reais. E a grande discussão é, para onde vai, o que fazer com esse recurso de 140 bilhões de reais? Então, primeiro, a gente dizer que existem alguns pontos que a gente não concorda no orçamento, no relatório do orçamento, porque, por exemplo, não aparece nenhuma linha falando da valorização dos servidores públicos para o ano de 2025. Nós tivemos aqui em 2024 um pífio reajuste de 2,16%, nem metade da inflação do ano passado, nem metade da inflação. O prefeito Ricardo Nunes foi omisso quanto à valorização dos servidores públicos da cidade de São Paulo. A gente sabe que o prefeito, ele quase que odeia, né, servidores públicos, são os que executam a política pública na ponta, e ele deu apenas de valorização salarial, se é que pode se dizer de valorização salarial, 2,16%. Sendo que a gente tem condições de ofertar uma valorização, uma correção inflacionária dos últimos anos aqui na cidade de São Paulo, maior do que isso que foi colocado aqui, sendo que outros órgãos tiveram reajustes maiores, né? Isso que tem que ser falado. E para os servidores foi ofertado 2,16%. E a gente não está vendo contemplado. Inclusive, nós vamos apresentar emendas ao orçamento contemplando uma valorização digna para o conjunto dos servidores públicos. Também não vejo aqui no orçamento nenhuma linha falando a respeito da revogação do confisco de aposentadorias e pensões. Nós vivemos aqui um caos, vereador Eli Correia, da aposentadorias e pensões. O confisco que foi instituído aqui na Câmara Municipal, o prefeito Ricardo Nunes, de uma forma muito covarde, enviou um projeto para a Câmara Municipal, cobrando 14% de aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do regime geral, R$ 7.500. Então, a pessoa... Ontem mesmo eu tive uma notícia de uma servidora, que era servente, aposentada da Secretaria Municipal de Educação, ganhava uma aposentadoria, vereador Eli Correia, de R$ 2.200. R$ 2.200.
E o prefeito Ricardo Nunes tirava dessa aposentada 14%. 14%. Dessa ele não vai tirar mais porque ela faleceu. Faleceu porque ele impediu que ela comprasse seus medicamentos, ele impediu que ela comprasse a sua cesta básica, se alimentasse. Então, não deu a condição mínima, digna a uma servidora. Está acontecendo com vários servidores, por conta disso, de uma irresponsabilidade de uma política do prefeito Ricardo Nunes. Vários estados e alguns municípios, Jacareí aqui do lado, já revogou o confisco. Vitória, município de Vitória, Sergipe, Alagoas, o estado de São Paulo, todos já revogaram o confisco de aposentadorias e pensões para quem ganha abaixo do teto do regime geral. Nós não estamos falando de grandes salários, nós estamos falando de quem ganha até o teto do regime geral. E isso é uma covardia. Isso também a gente vai colocar, vai fazer esse debate. Estava na proposta do governo do nosso candidato Guilherme Boulos. Infelizmente, a cidade não quis dessa maneira, porque ele ia, no primeiro dia do ano, revogar o confisco de aposentadorias e pensões. Mas a gente tem esse compromisso aqui, ó. Os 55 vereadores e vereadoras que ocuparão uma dessas cadeiras, a gente vai fazer essa discussão para revogar o confisco de aposentadorias e pensões desses servidores que dedicaram suas vidas aqui ao município de São Paulo. Também dizer da contradição. Vejam bem, nós temos a Secretaria Municipal de Educação de quase 23 bilhões de reais. 23 bilhões de reais destinados aqui à Secretaria Municipal de Educação. E nós tivemos agora, por exemplo, a redução do PTRF em quase 30% em relação ao ano passado. A pergunta é, por que o prefeito Ricardo Nunes está tirando dinheiro da escola? Está tirando a autonomia administrativa, está tirando a autonomia financeira das escolas, para que elas possam tocar o dia a dia nas escolas. Ele diminui em 30%. O orçamento da educação aumenta e ele diminui o PTRF. Não dá para aceitar que o orçamento venha contemplando isso. Assim como não dá para a gente entender e aceitar qual que é a lógica do prefeito Ricardo Nunes, quando a gente tem 22 bilhões de reais na educação e vem uma determinação do próprio prefeito para impedir que os nossos bebês, nossas crianças possam repetir a merenda escolar. Vou repetir. Vem uma determinação da Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, impedindo que as nossas crianças, os nossos bebês, possam repetir a alimentação, sendo que a gente sabe que as escolas, a grande maioria das escolas estão em territórios de grande vulnerabilidade e é lá onde essas crianças se alimentam de uma forma adequada. É a única alimentação, aliás, dessas crianças. Então, impedir que elas se alimentem de uma forma adequada, de uma forma digna, é de uma covardia tremenda. Então, a gente tem que consertar também isso no orçamento aqui, apresentando emenda. Outro ponto que chama a atenção e que foi falado muito durante esse ano é a questão da zeladoria da cidade de São Paulo. A zeladoria está abandonada na cidade de São Paulo e a gente vê aqui no orçamento uma redução de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Redução do recurso das subprefeituras que cuidam da zeladoria. Está tirando a autonomia dos subprefeitos, que, na verdade, são responsáveis pela zeladoria da cidade de São Paulo. Então, o cenário que a gente vê para 2025, de acordo com o orçamento do prefeito Ricardo Nunes, já terminando, presidente, é de uma precarização, de uma cidade abandonada, de uma cidade largada, porque parece que todo o recurso foi canalizado para a eleição. Esse do PTRF, como eu disse para vocês, foi uma manobra do prefeito eleitoral. Uma leitoreira, na verdade, porque está prejudicando as escolas. Então, são pontos que a gente precisa apontar, são pontos que a gente vai colocar emendas aqui, fazer essa discussão, mas não dá para aceitar também, por último, que a Secretaria Municipal da Educação, a gente comemore 20 milhões a mais. 20 milhões a mais no orçamento de 124 bilhões de reais não é exatamente nada. A pauta da cultura é de, no mínimo, 3% do orçamento. 3%, porque a gente tem a coragem, a Câmara Municipal tem a coragem de interferir nesse orçamento, que o prefeito Ricardo Nunes acate a demanda da população e vai elevando esse valor
da cultura para que a gente chegue nos 3% aqui do orçamento. Então, senhor presidente, só terminando, nós só vamos apresentar essa emenda, mas são pontos urgentes e necessários para que a gente tenha a valorização dos servidores públicos no ano de 2025, a revogação do confisco e a valorização de todos os profissionais, de todos os servidores públicos e uma valorização também da educação, que a educação seja tratada com respeito e a gente possa ter na cidade de São Paulo uma educação pública de qualidade, senhor presidente. Então, a gente está discutindo aqui, esse orçamento não contempla as necessidades básicas da cidade de São Paulo e a gente tem muitas críticas, vai apresentar emenda, mas de cara dizer que a gente vai votar contra.